Então, meninos, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de centro cirúrgico, tá? Gente, nas nossas primeiras aulas, na nossa primeira semana de aula sobre o centro cirúrgico, nós focamos basicamente na parte da CME, né? Da Central de Material de Esterilização, onde nós vimos a divisão, o que faz lá, o que não faz, como que o técnico de enfermagem trabalha, como que é feita os principais tipos de procedimentos de divisão de trabalho, principalmente de limpeza, esterilização e desinfecção de material, a localização específica dessa CME, todas essas características nós vimos. Como eu disse para vocês, o foco da nossa disciplina é basicamente 3, então vai acontecer de maneira muito rápida, que é a CME, o centro cirúrgico propriamente dito, e a sala de recuperação pós-anestésica, que também vai fazer parte do centro cirúrgico, e por fim, a clínica cirúrgica, gente. Nós encerramos a parte de CME, a primeira parte, tá? Hoje nós vamos iniciar a parte mais longa e a mais importante da disciplina, tá? Que é a parte do ambiente, do centro cirúrgico propriamente dito, tá? Porque tudo isso que eu citei fora, deixando de lado a clínica cirúrgica, fazem parte do que nós chamamos de bloco cirúrgico, tá? E dentro do bloco cirúrgico nós temos o centro cirúrgico. A aula inicial hoje é para vocês verem a parte estrutural. Nós não vimos a parte estrutural da CME, hoje nós vamos ver a parte estrutural do centro cirúrgico. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que tem lá dentro, como é que é a divisão de trabalho, a divisão de setores. Porém, nós vamos discutir posteriormente esses setores de maneira individualizada, tá? Porque é a parte mais complexa da nossa disciplina, essa parte do centro cirúrgico. Gente, a equipe cirúrgica ela é composta basicamente por um cirurgião, por um médico auxiliar, tá? Por um anestesiologista, por um enfermeiro, por um instrumentador, que vocês já sabem, que é um técnico em enfermagem com especialização e capacitação extra, um curso extra, que eu havia explicado para vocês também já anteriormente, e o circulante, que é outro técnico de enfermagem que organiza toda a sala. É ele que vai montar a sala, ele que vai desmontar, vai fazer a higienização, vai fazer a recepção do paciente, desgermação, conferir os documentos, controlar todo o tempo de cirurgia. Se no meio precisar de algum equipamento, algum material, algum produto que o cirurgião vai solicitar, o circulante vai providenciar. O circulante vai auxiliar na parte de vestimenta, de preparo do próprio médico, tá? Não apenas do paciente, tá? O médico também vai necessitar de preparo. Só um minutinho que eu vou ter um colega querendo entrar. Apareceu não o slide? Só um minuto. Ei, senhores, o slide não apareceu para vocês, não? Tá aparecendo para mim. Tá aparecendo? Para mim também. Perfeito. Então tá, senhores. Basicamente, por isso que eu falo basicamente, tá? É isso. Tem mais gente, tá, gente? Tem muito mais gente no centro cirúrgico, mas basicamente é isso. Eu coloquei aqui uma equipe cirúrgica básica, porém, a realidade do Acre, que quase todos os hospitais, na sua totalidade, são hospitais escolas, nós ainda teremos nessa equipe cirúrgica alunos, tá? Então, eu vou ter o residente médico, tá? Que vai ser um médico que está se especializando, então ele só é bacharel em medicina e está fazendo uma especialização em cirurgia. Nós vamos ter o interno de medicina, que os 2 últimos anos da faculdade de medicina é exclusivamente prático no campo hospitalar e parte dessa prática no centro cirúrgico, então nós vamos ter o interno médico. Nós vamos ter o estagiário ou interno de enfermagem, que vai ser o aluno de enfermagem que está durante a graduação fazendo a parte do curso de
centro cirúrgico ou saúde do adulto, como é dividido em algumas faculdades, e ainda terá vocês, acadêmicos, técnico em enfermagem, tá? Então, além dessa equipe básica de centro cirúrgico, nós ainda temos nos hospitais e escolas a presença dos alunos, tá? Nessas modalidades, ensino superior, ensino técnico e também especialização de ensino superior, durante a formação e durante especialização. Vocês, quando forem fazer especialização em instrumentação, também vão estar inseridos nessa equipe cirúrgica. Então, ainda tem a presença dos alunos. Como eu já havia dito para vocês, gente, o enfermeiro aqui basicamente vai exercer função administrativa no centro cirúrgico e ele também vai fazer a parte de poucos procedimentos que são inerentes à enfermagem, tá? O trabalho técnico de técnicas propriamente ditos vai ser realizado por um técnico de enfermagem, seja ele um instrumentador ou um circulante, porque tem diferenciação, mas todos os dois são técnicos de enfermagem, e pelo cirurgião propriamente dito, porque é o que vai realizar o ato cirúrgico. O paciente, gente, ele sempre vai dar continuidade nos cuidados de enfermagem pré-operatório, tá? Nós vamos estudar nas próximas aulas os tempos cirúrgicos, o pré-operatório imediato, o pré-operatório, o transoperatório, pós-operatório, recuperação pós-anestésica, de maneira individualizada, tá? Todos esses tempos dos pacientes vocês vão estudar para que vocês não confundam, tá? Aqui nós vamos fazer só uma breve introdução e a parte estrutural de parede, piso, de sala do centro cirúrgico, muito semelhante à forma que nós estudamos de CME. Dentro do centro cirúrgico, senhores, vai ser realizada a anestesia e a cirurgia, tá? Então o paciente ele vai dar entrada para realizar o procedimento cirúrgico. E para esse procedimento cirúrgico ocorra, vai ser realizado a anestesia. Existem vários tipos de anestesia e várias formas de se anestesiar, tá? Nós vamos ter uma aula especificamente para anestesia, que eu vou mostrar para vocês todos esses tipos, todas essas formas e como que vocês fazem o preparo e auxiliam nesse procedimento, tá? Mas, independentemente de todos esses tipos, o procedimento de anestesia e cirurgia, de acordo com a Bruni Sudar, conturba todos os principais sistemas corporais, tá? Então não é apenas o foco da cirurgia que vai ser modificado e alterado com esse procedimento, tá? Todo o organismo vai ser alterado com a anestesia e com a cirurgia. Por isso que todo o cuidado é pouco, e vocês vão estudar isso de maneira bem detalhada nas próximas aulas. O centro cirúrgico, gente, ele é definido como um conjunto de elementos destinados a atividades cirúrgicas. Por que eu não digo que ele é um setor? Porque o centro cirúrgico faz parte de algo maior, que seria o bloco cirúrgico, e também, gente, o centro cirúrgico ele tem muitas subdivisões, tá? Vai ter o pré-operatório, por onde o paciente vai entrar, vai ter a sala operatória, propriamente dita, onde é realizado, vai ter a sala de recuperação pós-anestésica, saindo da cirurgia o paciente tem que ser recuperado da anestesia, e só vai sair do centro cirúrgico de alta se o anestesista der alta, tem a sala de administração, tem a sala para acompanhante, tem a copa, tem os vestiários, como vocês sabem, no bloco cirúrgico não se entra de qualquer maneira, de qualquer forma, e não é todo mundo que entra. O fluxo de pessoas é bem restrito, é apenas, de fato, quem vai passar para o procedimento e para quem vai trabalhar no setor, tá? Então, por isso que eu não digo que centro cirúrgico é um setor, e sim um conjunto de elementos que são destinados basicamente a técnicas cirúrgicas, tá? Ele é considerado um ambiente crítico, tá? Porque nós temos no hospital, como vocês estudaram, salvo engano, foi em biossegurança, tá? Onde o hospital é dividido em áreas críticas, áreas não críticas e áreas semicríticas, tá?
O ambiente crítico seria basicamente o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva, que é a UTI, né? Eu digo que isso é crítico porque o risco é aumentado de transmissão de infecção muito alto, tá? Porque tudo que é feito, tudo que é de procedimento realizado dentro do centro cirúrgico e dentro da UTI é extremamente invasivo. Não existe nada mais invasivo do que uma cirurgia. Tá? Agora estão criando novas técnicas de videocirurgia, que são cirurgias minimamente invasivas. Mas mesmo assim, gente, abrir o corpo de um paciente, abrir a cavidade, expor órgãos, vísceras, partes, tecidos, é a técnica mais invasiva que é realizada no hospital. Tá? Por isso que eu considero nós consideramos, a literatura considera que o centro cirúrgico ele é um ambiente crítico. O risco de transmissão de infecção é extremamente alto. Por isso eu disse para vocês também que protocolos de biossegurança, trabalhos da CCIH, que é a Comissão Interna de Contra-Infecção Hospitalar, são muito mais rígidos no centro cirúrgico do que nos outros setores do hospital, tá? Devido a essa criticidade do próprio ambiente cirúrgico. Além disso, nós temos áreas não restritas, tá? Áreas semi-restritas e áreas totalmente restritas. Não restritas, as pessoas podem adentrar, que seria basicamente a entrada, a recepção do centro cirúrgico, ou até mesmo o vestiário, mas em algumas literaturas o vestiário é considerado semi-restrita, tá? Que é apenas para funcionários. Semi-restrita é para quem for participar das atividades, os pacientes que vão se submeter à cirurgia e os próprios profissionais. E áreas restritas é apenas aquele que vai participar do procedimento propriamente dito. Por exemplo, o enfermeiro gerente, o enfermeiro que fica gerenciando a unidade de centro cirúrgico, ele não vai entrar na sala operatória, porque ele não vai participar da cirurgia, tá? Então aquilo é restrito apenas para quem for participar da cirurgia. Então ainda tem essa subdivisão, tá? De não restrita, semi-restrita e restrita. Gente, quase todo o trabalho técnico é realizado por vocês, tá? O técnico de enfermagem que está no pré-operatório, ele também não vai entrar na cirurgia. Cirurgias que têm enfermeiros na equipe, geralmente são cirurgias extremamente complexas e com muito risco, tá? E daí requer uma especificidade extra, e daí eles chamam enfermeiros. Além dos técnicos que estão realizando, logicamente, o trabalho de circulante e de instrumentador, ainda tem um enfermeiro, tá? Principalmente para interceder em reações, para auxiliar em procedimentos, por exemplo, quando tem partos complicados, partos de gêmeos, pode ter um enfermeiro obstetra. Isso é um dos exemplos, tá? Cirurgias cardíacas só iniciam se tiver um enfermeiro perfusionista, que existe apenas um no estado do Acre, tá? Por isso que o número de cirurgias cardíacas é tão limitado aqui, tá, senhores? E técnicos que são especialistas em perfusão também são muito raros, tá? E é necessário em cirurgias cardíacas técnicos com especialização em perfusão. Outra área muito interessante para quem quiser trabalhar com centro cirúrgico, tá? Então não é apenas a instrumentação e nem a circulação, ainda tem essas especificidades. Vamos à vestimenta cirúrgica. Gente, UTI e centro cirúrgico usa um tipo de roupa que nós chamamos de roupa privativa, tá? Para entrar dentro do ambiente de uma UTI ou para entrar dentro do ambiente de um centro cirúrgico, tem que se utilizar roupa privativa, que é o popular pijama cirúrgico, tá? Pijama cirúrgico não se deve utilizar em enfermaria e muito menos na rua, tá? Apenas centro cirúrgico e na UTI. Em alguns casos eu já vi eles utilizando também na emergência, tá? Mas obrigatoriamente é no centro cirúrgico e na UTI. Detalhe, não pode vir vestido com a roupa, tá? Geralmente os profissionais têm o seu pijama. Vocês, por exemplo, vão para estágio, tá? Já muito em breve vocês já vão iniciar estágio. Já podem ir providenciando o pijama cirúrgico de vocês, tá? Quem não tiver, já pode ir providenciando o pijama cirúrgico, que a qualquer momento, depois da nossa disciplina, vocês já estão aptos a terem estágio de centro cirúrgico, e é obrigatório, tá?
em centro cirúrgico, utilizar o pijama cirúrgico. Não pode, em hipótese alguma, ir vestido. Você sempre vai vestido com uma roupa hospitalar, normal, tá? Roupa branca, jaleco. Dar entrada no setor desse é sempre pelo vestiário, tá? Você nunca vai entrar pela recepção. Você entra pelo vestiário, troca de roupa, veste a sua roupa privativa, aí sim você entra na primeira parte do centro cirúrgico para fazer sua higienização e paramentação, tá? Ninguém entra de jaleco e de roupa branca no centro cirúrgico. Tem que ser trocado no vestiário. Veste o pijama, daí sim pode entrar. Vai sair? Não pode sair com a roupa privativa. Tem que sair pelo vestiário, trocar de roupa e para vocês conseguirem sair do centro cirúrgico. Vai entrar de novo? A mesma coisa. Por isso que a gente evita sair e entrar no centro cirúrgico, porque toda vez que sai e entra é uma troca de roupa diferente, tá? Então tomem cuidado com isso e já podem ir providenciando. Tá, essa é a roupa base para você poder circular lá, tá? Se higienizou, vai se paramentar. Para transitar, gente, nos corredores do centro cirúrgico, tem que se paramentar, tá? Não é necessário luva, mas tem que ter máscara, touca e propé, minimamente, para transitar nos corredores, tá? A luva não é necessário. Agora, vou entrar dentro de uma cirurgia, vocês vão fazer o preparo pré-cirúrgico das mãos, vocês vão se escovar. Depois vocês vão se paramentar com o quê? Com um jaleco cirúrgico acima do pijama de vocês, máscara, gorro, propé ou um capote cirúrgico, se vocês não tiver jaleco cirúrgico, tá? Que é aquele descartável. Então, a gente entra com pijama e com esses EPIs básicos, máscara, touca e propé. E para participar da cirurgia ainda tem que se escovar e se paramentar novamente. Gente, escovação, preparo pré-cirúrgico das mãos, vocês fazem essa técnica, gente, na disciplina de técnicas básicas, tá? Vocês lembram de terem feito isso? Que o professor explica, dá uma escovinha para vocês, que uma face é uma cerda de silicone, a outra face é uma esponja que vocês vão escovando as mãos até o cotovelo? Não. Vocês não tiveram A gente só fez a aula de higienização das mãos. Normal, a aula de higienização da mão a gente fez. Mas essa aí que você tá falando de escovinha, essas outras coisas, eu particularmente fiz, não. Não? Então eu vou dar essa aula prática para vocês. Mas vocês fizeram escovação? Que eu me lembro, não. Mas então eu vou dar essa aula prática para vocês, tá? Porque tá dentro do centro cirúrgico, então não tem problema nenhum, não. A última aula nossa vai ser a aula prática presencial no laboratório do CTAC, tá? Vamos lá. Ai, merda. Só um minutinho. Por que eu perguntei isso, gente? Porque após vocês saberem qual é o tipo de roupa, qual é o tipo de paramentação, vocês vão fazer a asepsia cirúrgica, tá? Que vai ser em tudo, antisepsia das mãos e ainda no próprio paciente. Daí vocês têm que saber o que é asepsia, o que é antisepsia. Eu vou revisar isso com vocês. Vocês também viram higiene e profilaxia, tá? E as mãos, basicamente, é feito um preparo pré-cirúrgico com escovação. Não é uma lavagem simples, tá? Então, eu vou dar essa prática para vocês sem problema algum. Gente, quanto às características do ambiente. O centro cirúrgico, na verdade, todo bloco cirúrgico é um ambiente extremamente controlado, tá? Temperatura é controlada, umidade dentro é controlada, as trocas de ar também são controladas, tá, gente? Então, é tudo muito protocolado e muito controlado, e isso tem que ser verificado todos os santos dias, tá? Todas as salas operatórias têm que ser verificado se a umidade, a temperatura e as trocas de ar estão ocorrendo de maneira satisfatória. E isso tem equipamentos termostatos nas salas operatórias que dão esses números para a gente ir verificando, tá? Daí pode ser ou o técnico responsável pela sala,
né? Porque cada sala operatória tem o seu técnico circulante responsável por ela, ou o enfermeiro que passa em todas as salas antes dos procedimentos para fazer esse controle. E vocês precisam saber, porque temperatura, umidade e troca de ar vai variar dependendo do local do centro cirúrgico que vocês forem estudar, ou vocês estiverem trabalhando, tá? Gente, na sala operatória, a temperatura mínima de uma sala operatória é 19 graus, tá? E a temperatura máxima é 24 graus. Quando eu levo vocês para centro cirúrgico, vocês estão na sala operatória, vocês sentem muito frio. Sala operatória são muito frias para o padrão do acriano, tá? É entre 19 e 24 graus ou até menos do que isso, tá? Porque às vezes o médico, por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de critério, pede para que a temperatura ainda seja mais baixa. E tem que ser nessas temperaturas. Porque se for muito alta a temperatura, o metabolismo do paciente vai ser acelerado. Então o anestésico vai ser metabolizado mais rápido, toda a parte orgânica dele vai trabalhar mais rápido, o risco de hemorragia é maior. Então nós sempre permanecemos com essa temperatura entre 19 e 24 graus, tá? Uma temperatura muito baixa. Então eu aconselho a vocês ou irem se acostumando com frio ou utilizarem vestimenta extra, tá? Lá no centro cirúrgico. Nos corredores, gente, a temperatura também é 19 e 24 graus. Então até nos corredores é frio. Na recuperação pós-anestésica é um pouquinho mais elevada a temperatura, tá? Que é 22 a 24 graus. Por quê, gente? Um dos efeitos esperados no momento em que a anestesia está passando é a hipotermia, tá? O paciente ele começa a perder calor, ele vai sentir muito frio, então o ambiente é um pouquinho mais quente. Essas são as temperaturas preconizada pela SOBEC, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros e Enfermeiras e Técnicos de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésicas e CME. É a organização máxima brasileira dessa área de bloco cirúrgico, tá? Então, a todo momento eles vão revisando esses protocolos. E isso é a recomendação deles. Mas as temperaturas elas podem ser sim bem mais baixas do que isso, tá? A umidade, gente, tem que estar entre 45% e 60% em todos os 3 ambientes, tá? É a umidade mínima. O Acre, que tem uma umidade do ar bem mais baixa no tempo seco, é feita uma umidificação artificial nos setores, nas partes do centro cirúrgico, tá? Porque tem que manter essa umidade para que possa haver a respiração de maneira adequada e o bom funcionamento do sistema respiratório. As trocas de ar, senhores, têm que ser feitas 15 trocas de ar por hora dentro da sala operatória, tá? É trocado ar a todo momento, então tem alguns exaustores, alguns equipamentos específicos para isso, tá? Porque tudo é muito limpo, tudo é muito estéril, e se tiver qualquer tipo de micro-organismo e ele estiver pairado no ar ou algum tipo de aerosol, tudo isso vai ser retirado nas trocas de ar, tá? Então, dentro da sala operatória, é entre 25, entre em média 25 trocas de ar por hora, tá? Nos corredores, são 15 trocas de ar por hora. E na recuperação pós-anestésica, apenas 10 recuperação. Para isso, gente, nós utilizamos filtros extremamente potentes, que é G2, F2 e A3. São filtros específicos, tá? Na sala operatória e nos corredores, eu utilizo os mais potentes que eu tenho. Na recuperação pós-anestésica, se eu utilizar apenas o G2 e o F3 e deixar o A3 de lado, já é o suficiente, tá? Porque a recuperação pós-anestésica é só o paciente se recuperar do efeito da anestesia, enquanto ele recebe alta pelo anestesista, para ele ir para a clínica cirúrgica, tá? Para ele ter o resto da recuperação dele hospitalar, o tempo de internação na clínica cirúrgica, que vai ser o último setor da nossa disciplina, tá? Então essas daqui são as características básicas do ambiente cirúrgico. Dá para perceber que tudo é extremamente controlado, tá? Vamos lá. Tem a climatização, tá? Tem aparelhos de ar-condicionado aqui, ó. Às vezes numa sala pequena tem 2 aparelhos de ar-condicionado para manter essa temperatura. Nós temos iluminação para a sala e nós temos esse equipamento aqui que eu chamo de
foco cirúrgico, que é para examinar, para iluminar o local que o cirurgião está realizando o procedimento, tá? Então, nós vamos ter que posicionar, colocar isso mais abaixo, mais acima, dependendo do posicionamento do cirurgião. Tem a mesa cirúrgica, né, onde o paciente vai ficar, e os outros equipamentos eu vou mostrar para vocês que eu listei tudinho, tá? Então, uma sala operatória, ela é desse jeito, não muda nada, tá? Tem os exaustores para fazer as trocas de ar. Então, basicamente é isso, numa sala operatória, tá, senhores? Esse equipamento, deixa eu ver se é esse daqui. Não, não é esse. Esse daqui é um bisturi elétrico, que eu também vou mostrar para vocês, uma aula específica para bisturi elétrico. Vamos lá, gente. A sala operatória ou a sala de operações, elas são regidas por normas técnicas, que nós chamamos de RDC, tá? Essas normas técnicas são todas de 2002, tá? A RDC 50 de 2002 e a RDC 307 de 2002, tá? Que aqui vai mostrar tudo como que deve ser uma sala operatória. Desde a cor da parede, do canto da parede entre o piso, do tipo de piso, do tipo de iluminação, absolutamente todos os detalhes. Tá explícito nessas RDC 50 e 307. Ela ainda diz, gente, que no hospital, porque a gente não pode sair simplesmente abrindo um monte de sala operatória num hospital de pequeno porte ou ter números de salas operatórias insuficientes em um hospital de grande porte, tá? Segundo a regulamentação, deve haver uma sala de operação, gente, para cada leitos não especializados, tá? Ou 15 leitos cirúrgicos. Seria basicamente o seguinte: eu tenho um hospital geral. Nesse hospital geral é atendido todas as especialidades, né? Então, a cada 50 leitos de pacientes internados, independentemente do setor de clínica, por exemplo, clínica médica, 50 leitos, eu tenho que ter no mínimo uma sala de operação para realizar procedimentos de emergência ou algum tipo de cirurgia desses pacientes. Porém, se eu tenho 15 leitos de clínica cirúrgica, que é diferente, eu tenho que necessariamente ter uma sala de operação, tá? Então, quanto maior a clínica cirúrgica, maior vai ser o número de salas cirúrgicas e também vai ser o maior o porte do centro cirúrgico, tá? Daí nós temos portes diferentes no centro cirúrgico também. A sala de operação, ela é dividida em 3 tipos, tá? Pequena, média e grande. Novamente, aqui eu tenho a mesa cirúrgica, o foco, que é para iluminar o sítio cirúrgico do médico. Aqui nós temos também essa imagem está meio ruim, depois eu vou mandar umas imagens melhorzinhas para vocês. Nós temos uma placa para a gente fazer leitura de exames de imagem, tá? Cirurgias que precisam de leituras de radiografias, pode ser colocada a radiografia e o médico consegue ver o exame. Se for cirurgias ortopédicas, o raio-x é feito na hora, a todo momento, e ele vê em tempo real, tá? O que ele está fazendo. Daí as salas pequenas, gente, ela tem que ter, de acordo com a norma técnica, 20 metros quadrados. Uma sala média, 25 metros quadrados, e uma sala grande, 36 metros quadrados. Isso, uma sala grande, geralmente é em hospitais enormes, hospitais especializados, em um procedimento específico ou uma área específica. Às vezes nós vemos cirurgias raríssimas que ficam 30, 40 profissionais na sala, por exemplo, separação de gêmeos siameses, que é aquelas gêmeos que nascem grudados com uma parte, duas ou até extensão corporal completa, nascem grudados um ao outro. São cirurgias que requerem muitos profissionais, muitas áreas, então eu tenho que oferecer uma sala extremamente equipada. Então, a depender do procedimento cirúrgico, eu também tenho um tamanho de sala específico, tá? Dentro de um mesmo centro cirúrgico, eu posso ter salas de tamanhos diferentes, tá? Não é comum, geralmente elas são de tamanho padronizado. O que vai mudar são os equipamentos específicos para cada tipo de cirurgia. Por exemplo, na sala 1 do Santa Juliana, sala operatória número 1, lá tem um berço aquecido. Por quê? Porque é feito cesariana lá. Nos outros já não vai ter berço aquecido. O piso.
Segundo a RDC 50 de 2002, gente, o piso ele deve ser liso, extremamente liso, por isso que a gente escorrega nele, tá? Não pode ter nenhum tipo de poro e nem de junta, tá? Tem que ser um bloco único e liso, senhores. Tem que ser resistente a agentes químicos, tá? Porque para realizar a limpeza desse tipo de piso é utilizado produtos químicos muito fortes, tá? Então tem que aguentar esses produtos químicos, não pode ter nenhum tipo de fenda e nenhum tipo de fissura, porque isso pode acumular micro-organismo. E eu já disse para vocês que o centro cirúrgico é um ambiente estéril e que controle de biossegurança extremamente rígido. Esse piso também ele tem que ser impermeável, durável e de fácil limpeza para a gente conseguir alcançar as sujeiras em todos os locais, tá? Dentro do centro cirúrgico tem uma sala que nós chamamos de DML, que é a sala especificamente para o pessoal da limpeza, tá? Por quê? O técnico circulante na sala operatória, ele faz a limpeza do equipamento, do material, enfim. Mas a parte, por exemplo, de higienização do chão, dos corredores, das salas operatórias, quem vai fazer isso é o pessoal da limpeza específico para centro cirúrgico. E eles também, gente, utilizam roupa privativa, tá? Nem eles escapam da regra, eles devem utilizar roupa privativa para trabalhar no centro cirúrgico. Então, tem que ser fácil deles conseguirem fazer essa limpeza, porque é muito grande, tem uma rotatividade muito grande na sala operatória. Terminou uma cirurgia, já tem que ser toda higienizada, toda limpa, o circulante fazer o que é do circulante, o pessoal da DML da limpeza fazer o que é de competência deles, e logo em seguida o circulante já tem que preparar a sala para outro procedimento. Daí vem o paciente, vem o instrumentador, prepara tudo e depois vem o resto da equipe. As paredes, senhores. As paredes, gente, ela tem que ser de material liso também, tá? Para não grudar nenhum tipo de sujeira, micro-organismo. Resistente, ela tem que ser lavável, tem que ser anti-acústica, tá? A sala geralmente ela tem isolamento acústico e não pode ser refletoras de luz, tá? Porque se, por exemplo, fosse uma coloração, uma tinta que brilhasse, quando nós iluminássemos com a luz da própria sala e do refletor, iria atrapalhar o campo cirúrgico do cirurgião, tá? Então, ele poderia ser induzido a erro. Então, não pode refletir luz a tinta das paredes. A cor ela deve combater a fadiga visual. Por isso, ela não pode ser escura, porque imagine vocês passarem o dia todinho ou vários dias, o pessoal que emenda os plantões olhando para uma cor escura, ou para aquele ambiente que tudo é branco, o teto é branco, a parede é branca, o piso é branco, tudo é branco. Também dá fadiga visual, tá? Então, geralmente eles escolhem uma cor clara, mas uma cor clara que não reflita luz, e também não branco, tá? Uma cor mais clara, um tom mais neutro, um bege, tons pastéis mais claros, tá? Eles não utilizam nenhuma cor escura. As tintas, elas são sem cheiros, resistente à limpeza, textura lisa, novamente, para não permitir aderência de sujeira. E a cerâmica, senhores, eles têm que ter índice de absorção inferior a 4%, tá? Por exemplo, se tiver lajota em algum canto, geralmente não tem lajota, porque tem que ser sequencial. Lajota, a gente sabe que entre uma lajota e outra nós temos uma divisão. Mas vai que tenha blocos grandes que cubra a parede todinha com bloco. Não pode ter absorção inferior a 4%, tá? Porque senão vai acumular líquido e também vai ser porta de entrada de formação de ácaros. Então, geralmente não se utiliza cerâmica. O forro do hospital também é de material resistente, lavável, sem ranhura, e não é esse forro que a gente utiliza em casa. Geralmente, eu não sei como que é na casa de vocês, mas que geralmente nas casas do norte eles utilizam aquele forro de PVC, que é como se fosse um quebra-cabeça, que são placas retas que a gente vai encaixando uma na outra, tá? Lá não, no centro cirúrgico, esse forro ele é liso, completamente liso, de gesso, impermeável, porque não pode ter poro, tá? Não pode ter poro porque para não acumular sujeira e nem reter bactéria ou algum tipo de micro-organismo.
A junção, rejunte entre piso e parede, gente, tem que ser oval, tá? Piso nenhum, no hospital nenhum tem quina, como eu já havia dito para vocês. Na CME também é desse jeito, nas enfermarias também é desse jeito. Tem que ser oval, para que não acumule sujeira, o pessoal da limpeza consiga realizar a higienização. E porque se fosse em quina, por exemplo, fosse aqui, ó, um ângulo de 90 graus, iria acumular sujeira. E isso, sujeira é inadmissível no centro cirúrgico, tá? Então, é oval. Porém, tem que ser continuidade de parede e piso. Por exemplo, aqui tem uma ponta. Vocês estão percebendo que tem uma curva, mas aqui tem uma ponta. Essa ponta não pode existir, tá? Tem que ser desse jeito, completamente liso, onde eu não consiga saber onde começa o piso e onde que começa a parede. Ambos são grudados numa curva única, tá? Essa é a recomendação da RDC. E todos os centros cirúrgicos que eu conheço aqui do estado do Acre, eles obedecem essa recomendação, tá? Porque é algo básico e já faz parte daquela famosa arquitetura hospitalar que eu havia discutido com vocês, que existe no próprio curso de arquitetura, especialização e disciplina na formação do arquiteto e do urbanista para desenho arquitetônico de hospital, tá? Então ele já tem isso em mente. E é desse jeito. Vocês estão vendo que não tem quina, é tudo liso e oval. Aqui, ó, liso e oval, liso e oval. Aqui também, ó, não tem ângulo de 90 graus. Isso que tem que ser os pisos e os rodapés do hospital de maneira geral, tá? Não é exclusivamente do centro cirúrgico. Vamos à iluminação, gente. A iluminação ela é feita por lâmpadas fluorescentes para iluminar todo o centro cirúrgico, inclusive a sala operatória. E dentro da sala operatória nós ainda temos isso, que é o foco cirúrgico. Além da luz, eu ainda tenho o foco cirúrgico que vai iluminar o campo cirúrgico, que é onde o cirurgião está realizando o procedimento dele. Tá? Vocês estão vendo essa mulher aqui que está passando todas as pinças para o cirurgião? Essa daqui é a instrumentadora, técnica em enfermagem instrumentadora. Tá? À frente dele está o cirurgião assistente ou um cirurgião residente, tá? Um aluno que está aprendendo cirurgia. Mas sempre basicamente vai ter isso. E o que fica lá atrás, observando sinais vitais, verificando se o paciente está anestesiado ainda, é o anestesista, tá? Ele não fica na parte do procedimento. Então, para que tudo isso funcione, tem que ter uma boa iluminação. Então, tem que ter uma boa iluminação do campo, no sítio operatório, no local da operação. Nos focos, o nome é foco novamente, tá? O foco operatório, os mais modernos já tem lâmpadas que a gente consegue configurar até a intensidade, pelo menos no Santa Juliana tem, até a intensidade da luz, se é uma intensidade média, fraca. Se o médico quer só luz amarela, só luz branca, se ele quer a mistura de luzes amarela e branca. Então nesses focos mais modernos nós já temos tudo, tá? Nesse daqui, que é um foco um pouco mais antigo, que é a maioria ainda nas salas operatórias daqui, a gente consegue alterar basicamente só a intensidade e a posição, tá? A iluminação ela tem que prevenir a fadiga visual. E como eu já havia dito para vocês, gente, uma iluminação feita de maneira incorreta pode acarretar graves prejuízos ao profissional e ao paciente, porque isso pode induzir o cirurgião a cometer erros. Tem tipo de cirurgias e cirurgias, né? Mas existem cirurgias que elas são calculadas milimetricamente, então não pode de nem um mínimo milímetro para um lado nem para o outro. Daí se tiver uma iluminação incorreta que faça sombra ou que seja muito forte, que não dê para observar o campo cirúrgico, isso pode sim induzir os médicos e até os próprios profissionais de enfermagem ao erro, tá? Então a iluminação é uma preocupação muito grande no centro cirúrgico. E está aqui os famosos focos cirúrgicos, tá? Então eu tenho a iluminação da sala para essas luzes e aqui eu tenho o foco cirúrgico. Eu posso ter 1, 2 ou até mais focos cirúrgicos, tá? Vocês estão vendo esse equipamentozinho aqui? O nome desse equipamento aqui é manopla. A manopla, gente, é estéreo. Por quê? Vamos lá.
Tá tudo estéreo, o cirurgião tá todo vestido, capote estéreo, ele tá todo paramentado com material estéreo, ok. Luva estéreo. O foco aqui, ele não é estéreo, mas o cirurgião, ele vai, vocês vão colocar, mas às vezes ele vai precisar colocar mais um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, daí eles pedem para vocês irem modificando. Mas às vezes eles mesmos querem puxar. E o que é feito? A gente acopla uma manopla dessa estéreo que a gente pega lá na CME, que eles esterilizam, tá? Fazem desinfecção dessas manoplas. Encaixamos aqui no foco, aí sim o cirurgião ele pode tocar nessa manopla com a luva estéreo dele. Porque a luva está estéreo e a manopla está estéreo. Então nós temos que ter esse cuidado também. Quem prepara a sala, que é o circulante, já tem todo esse cuidado de separar todo o material, abrir todo o material e já deixar tudo montadinho. Agora vamos para a lavagem das mãos. A lavagem das mãos no centro cirúrgico, gente, quando entra pode ser uma lavagem simples, tá? Mas para procedimentos e para trabalhar lá dentro durante todo um plantão é feito a escovação cirúrgica. E para isso nós temos esses lavabos, onde vai ter água, antisséptico, escova e algo para secar as mãos, tá? A secagem das mãos é feita com compressa estéreo, tá? Então é comum o médico se escovar, ele entrar dentro da sala operatória com os braços erguidos e vocês, técnicos de enfermagem circulantes, vão ter que abrir um pacote de compressa estéreo sem contaminar para ele pegar uma compressa estéreo e poder secar as mãos, tá? Então vocês também vão realizar isso para participar dos procedimentos. Então eu vou fazer essa prática com vocês, tá? Geralmente isso daqui é ensinado em técnicas básicas, mas como o foco da nossa aula é centro cirúrgico, não tem problema nenhum. Eu já providenciei algumas escovas dessa e nós vamos ter aula prática disso. Cá está os lavatórios, tá? Esse daqui não é muito bom para fazer higienização, escovação. Esse daqui geralmente é lavatório de corredor, para você fazer só uma higienização simples. Aqui é lavatório de banheiro, né? E aqui é o famoso lavabo, que é onde a gente realiza a escovação cirúrgica mesmo, tá? Tem que ter, no mínimo, um lavabo a cada 2 salas operatórias. Quando eu digo lavabo, é uma torneira dessa, tá, gente? Quanto maior for o centro cirúrgico, mais eles vão ter dessa. E às vezes, alguns eles podem ir distribuindo ao longo do hospital. Geralmente são 2 em cada lado do centro cirúrgico. Nós também temos a rede de gases medicinais que fica na sala operatória. Quais são os gases medicinais, gente? É esses equipamentos aqui que vocês também encontram em enfermaria, tá? Que é oxigênio, ar comprimido, vácuo ou óxido nitroso, que é utilizado para auxílio de sedação, para reverter emergência, para oxigenação de paciente. Então o médico vai falar, olha, eu quero que coloque uma cânula e abra tantos litros de oxigênio. O anestesista quer utilizar ar comprimido ou vácuo para fazer aspiração. Então nós sempre testamos também se isso está funcionando, tá? Antes da cirurgia começar. A mesa cirúrgica, aqui sim, gente. A mesa cirúrgica, ela é extremamente tecnológica. Ela sobe, ela dobra, ela sobe, praticamente falta virar do avesso, tá? Mas a gente deixa ela pequena, deixa ela grande, sobe para um lado, sobe para o outro, dobra para cima, dobra para baixo. Tem angulação de tudo que é grau, tá? E quanto mais tecnológica, melhor tá, dá para fazer. Tem algumas que são manuais, que tem essas roldanas que a gente vai girando e ela vai colocando na posição que a gente precisa. Para me saber como que eu vou colocar a mesa, eu vou precisar primeiramente saber qual é o procedimento. Depois eu vou colocar o paciente em cima dessa mesa, vou preparar ele, vou fazer a desgermação, vou auxiliar na anestesia e depois eu vou posicionar ele em cima da mesa cirúrgica. Aqui, gente, tem algumas opções de posicionamento cirúrgico, tá? Nós vamos ter uma aula específica de posicionamento, onde eu vou mostrar para vocês quais são as posições, que cirurgia que eu realizo naquela posição, qual é o risco daquela posição, o que tem que fazer e o que não tem que fazer, tá? Mas como a gente está explicando, vendo estrutura, a parte estrutural de equipamentos, eu já mostrei aqui para vocês um desenho de uma mesa cirúrgica, mas nós vamos retornar, tá? E aqui é as maneiras possíveis que o paciente pode ficar em cima dessa mesa cirúrgica, a depender
do procedimento que for realizado. E quem faz isso é o técnico circulante, tá? Aqui eu coloquei o nome, tá, das posições, mas nós vamos ver eles individualmente numa aula específica para isso, por isso não vou me ater muito a essa parte. Aqui novamente os decúbitos, a mesa cirúrgica, tá? Dá para ver realmente que quando não é automático tem esse monte de roldana aqui, ó, daí você pode colocar ela em várias posições. Nós vamos ter também uma mesa auxiliar, onde a gente cobre isso com campo estéreo e faz todo o preparo, pega a caixa cirúrgica, separa as pinças. Quem faz isso geralmente é o instrumentador, tá? Ele que sabe qual é a pinça que ele vai usar, separa as pinças em ordem de uso. Só para vocês terem uma ideia, o instrumentador ele é um profissional tão qualificado que ele sabe até a ordem que o médico vai utilizar as pinças, de acordo com o que nós chamamos de tempo cirúrgico. Nós vamos ter uma aula que eu vou explicar para vocês o que é tempo cirúrgico e os tempos cirúrgicos, tá? Mas de equipamento dentro da sala operatória nós temos essa mesa auxiliar e nós também temos essa mesa que nós chamamos de mesa de Mayo, tá? Onde é muito utilizada pelo anestesista para ele fazer anestesia. Nós temos o carrinho de anestesia, tá? Que ele é extremamente tecnológico também. Muitas vezes vai ter um monitor onde todos os sinais vitais que nós vamos ter que ficar verificando de pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, frequência respiratória, eu não vou precisar fazer isso manualmente, tá? No próprio monitor vai me dar esses valores. Dependendo do tipo de anestesia, se for anestesia inalatória, o anestesista vai colocar os medicamentos tudo aqui que a máquina vai fazer a administração, tá? Em outros tipos de anestesias, como por exemplo uma RAC, uma anestesia local ou um bloqueio, ele não utiliza todos os equipamentos, mas tem lá, tá? Tem que estar lá dentro, as gavetas tem que estar todos com os equipamentos. Vocês têm que providenciar tudo de equipamento para essas gavetas e também devem providenciar ao circulante a droga. Qual tipo de sedativo que o paciente vai se submeter e qual é o tipo de anestesia que o anestesista quer, tá? Ele vai solicitar para vocês e vocês também vão ter que providenciar esse sedativo. Nós vamos ter uma aula especificamente de sedação, tá? Separado. Nós temos o bisturi elétrico que vocês têm que montar e têm que saber como funciona, mas isso só dá para mim mostrar para vocês na prática, tá? Que esse bisturi, ele corta, ele coagula e ele cauteriza ao mesmo tempo, porque nem sempre o médico vai utilizar lâmina, aquela lâmina que a gente conhece para cortar. Ele utiliza o bisturi elétrico, tá? Daí tem uma caneta de bisturi e a gente tem que configurar o bisturi elétrico, senhores, de acordo com a vontade do médico. Ele vai perguntar, o cirurgião vai falar, vocês vão perguntar para ele qual é a voltagem, qual é o tipo de corte que ele quer, que a gente programa direitinho aqui o bisturi elétrico. A equipe cirúrgica tem a sala de operação, né? A equipe cirúrgica, daí aqui eu coloquei todos eles, mas infelizmente está em inglês, tá? Mas é basicamente o que eu falei para vocês, gente. Eu tenho o técnico circulante. Em alguns hospitais de grande nível e hospitais internacionais, gente, vocês sabem, eu acredito que vocês devam saber disso. Não existe a profissão técnico em enfermagem. Algum professor já falou isso para você, deixou isso claro? Ou não? Por exemplo, hospitais europeus, hospitais nos Estados Unidos, hospitais grandes como por exemplo, eu não lembro se o Einstein tem, mas eu acho que o Einstein não tem mais não. Não tem técnico em enfermagem, só tem enfermeiro e tem enfermeiro-chefe. Mas no Brasil, como o governo não daria conta de pagar enfermeiro e nem formação para todo mundo, nível superior, nós temos técnicos em enfermagem. Então aqui nas figuras vai estar escrito dessa maneira, ó. Por que eu disse isso para vocês? Quando vocês forem olhar essa figura, vai estar escrito assim, ó, Circular Nursing, que é o enfermeiro circulante, porém vai ser um técnico em enfermagem circulante, que é adaptado à nossa realidade. Então tá aqui o técnico de enfermagem circulante, o circulante vai ser responsável pelo preparo da sala,
organização de materiais e também para, se alguém precisar de algum material específico durante o procedimento, vocês também vão ter que providenciar. Para ser circulante não precisa de especialização ou nada extra, tá? Isso vocês aprendem no curso, no estágio é mostrado e vocês circulam dentro de uma sala operatória. Bem aqui, gente, aqui está o Scrub Nursing, que seria basicamente o enfermeiro instrumentador. Adaptado à nossa realidade, nós temos o instrumentador cirúrgico, que é um técnico em enfermagem, tá? Que esse sim já requer um treinamento extra. É ele que vai passar todos os instrumentais, as pinças, os afastadores, catéteres, cânulas pro cirurgião, tá? Aqui eu tenho o cirurgião principal, cirurgião-chefe, e ao lado dele eu tenho o cirurgião assistente, que pode ser ou um cirurgião com menos experiência ou até mesmo um residente, um médico que está fazendo especialização em cirurgia. E para ele aprender, ele tem que estar do lado, tá? E aqui à frente, como eu falei para vocês, que fica de maneira isolada, apenas verificando sedação e sinais vitais, o anestesista ou anestesiologista, dependendo da literatura que vocês forem ler, tá? Então, basicamente, essa é a equipe, uma equipe mínima, tá? Mas em outras cirurgias podem ter mais membros do mesmo. Não é que vai ter outras profissões, outros profissionais, mas vai ter mais de um circulante. Além do circulante, pode ter um outro enfermeiro assistencial, tá? Mas basicamente é isso. A infecção hospitalar, gente, nós temos muitas variáveis, tá? Mas isso nós vamos dar detalhadamente também na nossa aula de biossegurança no centro cirúrgico. Mas algumas coisas podem ser favoráveis ao aumento de infecção, que é o nosso foco mínimo, porque vocês sabem que por ser muito controlado o foco, o índice é pequeno ou deveria ser, tá? Quando começa a aumentar o índice de infecção, todo mundo já entra em estado de alerta, o enfermeiro-chefe da unidade vai atrás de saber o que está acontecendo, os protocolos da CCH são todos revisados, porque é muito perigoso uma infecção hospitalar. Tá? Uma infecção hospitalar no centro cirúrgico é mais perigoso ainda, pelo alto nível de invasão dos procedimentos desenvolvidos lá, como eu já mencionei para vocês anteriormente. Tá? Daí, o que seriam essas variáveis? Pode ser o tempo cirúrgico, cirurgias muito longas têm mais chances de infecção, tá? Bactérias suspensas no ar, dispersão, na própria abertura da pele, ou às vezes no preparo da pele, que o circulante não desgermou direito, pode ter o indício de uma infecção. As mãos, que é a principal porta de transmissão de infecção, por isso que a higienização tem que ser feita rígida, e por isso que nós não fazemos higienização simples das mãos para participar de uma cirurgia, e sim uma escovação, que eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? A equipe técnica, a bacteremia, que seria basicamente a carga bacteriana do setor ou do procedimento, porque se for, por exemplo, um procedimento no sistema digestório, uma cirurgia nos intestinos, é uma área contaminada, então o risco de infecção aumenta, tá? O ar condicionado, tá? Pode também ser um meio de transmissão de carga microbiana e gerar uma infecção hospitalar, por isso que constantemente é feita a manutenção e troca dos filtros dos ar condicionado, e também pode ocorrer contaminação dos instrumentais cirúrgicos, tá? Ou dos antissépticos que forem utilizados, podem estar contaminados. Vocês lembram que eu falei que quando a gente estava na parte de CME? Quando ocorre uma infecção, geralmente o médico vai logo em cima do pessoal da CME. Daí o pessoal lá da CME mostra o indicador químico, o indicador físico, o indicador biológico e prova que o material de fato foi esterilizado satisfatoriamente. Então tem que voltar com a equipe para ver onde que foi o erro, já que o erro não foi na CME. Aqui, gente, eu coloquei para vocês as NBRs, que é as Normas Brasileiras de Regulamentação, onde vai mostrar basicamente tudo que tem que ter no centro cirúrgico, além daquelas RDCs que eu mostrei para vocês anteriormente, as duas, nós ainda temos as NBRs, que é a Norma Brasileira de Regulamentação, tá? A NBR 6492, gente,
mostra como que deve ser o projeto arquitetônico do hospital, tá? A NBR 13532 é sobre a elaboração de edifícios, tá? Porque eu tenho um projeto e eu tenho a edificação. Tem diferenças e também tem normas regulamentadoras para elas, tá? A 5261, gente, é sobre símbolos gráficos de eletricidades, para a gente saber o que é alta voltagem, o que é 220, o que é 110, porque também troca de fontes de energia pode gerar danos a equipamentos e isso pode atrapalhar o procedimento ou até cancelar uma cirurgia, tá? Imagina se for uma cirurgia de emergência, foi cancelada porque o técnico ligou o bisturi elétrico na voltagem errada e queimou o equipamento. Lembrando que equipamentos de centro cirúrgico são extremamente caros, tá? Tem equipamento lá que chega até na faixa de milhões, então tome muito cuidado. A NBR 7191 é sobre a execução de trabalho de desenhos para obras, tá? Em concreto simples ou armado. A 7808 é para projetos estruturais. A 1411 é sobre o desenho técnico, tá? E a 1400 é sobre a proteção contra incêndio. Aqui é basicamente a parte estrutural de parede, a parte de arquitetura e engenharia, tá? Isso aqui a gente geralmente não cobra de vocês. Porque isso quem tem que saber de cor é o pessoal de arquitetura e engenharia. Mas vocês têm que ter noção que a parede é daquele jeito porque tem uma norma que regulamentou. O canto da sala é daquele jeito porque tem uma norma que regulamentou. A iluminação é dessa forma porque tem uma norma que regulamentou. Existem normas que regulamentam absolutamente todos os aspectos físicos e funcionais de um centro cirúrgico, tá? E de um hospital também, como um todo, mas o centro cirúrgico isso é mais rígido. Quanto ao gerenciamento do programa de centro cirúrgico, gente, nós sempre verificamos tempo e porte cirúrgico, tá? Característica dos nossos pacientes, previsão e provisão de material. Tudo isso daqui, gente, material, recursos humanos, leitos disponíveis, anestesiologista suficiente, porque não adianta eu ter um monte de cirurgião super, hiper, mega especializado se eu não tiver um anestesista. Cirurgia nenhuma começa sem um anestesista, tá? E um tempo do usuário para RPA, que é a recuperação pós-anestésica. Sai da sala operatória e fica na RPA para se recuperar da anestesia. Toda essa parte de gerenciamento e administração compete ao enfermeiro. Então, se o circulante, por exemplo, foi pegar um material que o médico solicitou e não tiver esse material disponível, a culpa é do enfermeiro, tá? Tudo que faltar é culpa do enfermeiro, porque ele que tem que fazer toda a administração e a provisão de materiais, bens, insumos e até de funcionários. Relação das causas da suspensão de cirurgias eletivas. Gente, cirurgia eletiva é aquela que a gente escolhe o horário, marca o horário, marca a data certinha, tá? Mas nós vamos ter uma aula também só sobre tipos de cirurgia. Cirurgia eletiva, cirurgia de emergência, cirurgia plástica, vocês vão ver direitinho, tá? Na literatura descreve, gente, que essas cirurgias com data e hora marcada, elas podem ser canceladas, suspendidas, quando tem impossibilidade pessoal do paciente, tá? Quando tem impossibilidade de material, ou seja, não tem material para isso, isso ocorre muito no SUS, vocês sabem, isso é nossa realidade, de vez em quando a gente vê noticiado que parou o centro cirúrgico da Fundação Hospitalar ou determinado tipo de cirurgia não está sendo realizada porque está faltando material ou está faltando pessoal qualificado, está faltando cirurgião ou está faltando anestesista, tá? Pode ter impossibilidade do paciente, ele não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável, ele está descompensado. Quando tem alteração na programação cirúrgica, quando tem algum problema com os anestésicos que nós utilizamos e outras causas em gerais, tá? Essas são as causas de cancelamento de cirurgias eletivas, essas com data e hora marcada, tá? Gente, o cancelamento de cirurgia referente à estrutura organizacional ou à infraestrutura do hospital, como por exemplo, falta de leito para internação no pós-operatório, vão perfazer mais ou menos 27%. Por quê? Em cenário nenhum, gente, vai ser
um paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico se não for garantido para ele que tem todos os equipamentos e que quando ele sair de lá, vai ter um leito cirúrgico na clínica cirúrgica para ele se recuperar. Então, se não tiver esse leito, o procedimento não vai ocorrer. Se não tiver leito na RPA, o procedimento não vai ocorrer. E também, em alguns tipos de cirurgias ou em pacientes com quadros clínicos específicos, tem que ter até leito de UTI disponível, tá? Porque senão o procedimento não vai ocorrer. Quase todas as cirurgias, gente, depois que o paciente sai do centro cirúrgico, ele vai para a clínica cirúrgica, vai ficar internado lá, dependendo da cirurgia, vai ter tempos específicos de internação. Se recupera e vai para casa. Já tem cirurgias mais delicadas que o paciente não vai. Ele vai sair do centro cirúrgico e ele vai direto para a UTI para fazer a recuperação dele lá, porque é extremamente delicado. Como, por exemplo, neurocirurgias, cirurgias no encéfalo. Neurocirurgia, o paciente vai para a UTI, ele não vai para a sala, para clínica cirúrgica. Cirurgias de transplante, quaisquer que sejam os órgãos, os pacientes também vão direto para a UTI fazer a recuperação dele. Então, se eu não tiver essas salas, esses leitos disponíveis, isso não vai ocorrer o procedimento cirúrgico. Cirurgias relacionadas à equipe médica, por exemplo, atraso da equipe cirúrgica, atraso do anestesista, é 61,7%. É um nível muito, muito alto. Eu acho, eu vou até parar aqui para você, que depois vocês vão ter que revisar essa aula. Eu não sei se vocês concordam.